tudo bem? Bom, vou contar um pouquinho hoje para vocês como foi a minha própria experiência de parto normal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Santos, sou médica ginecologista e obstetra e eu espero que com esse vídeo vocês se inspirem e se sintam encorajadas a buscar uma assistência de parto em que vocês sejam acolhidas, respeitadas e tratadas como protagonistas. Quando eu acompanhei os primeiros partos da minha vida, quando eu ainda estava no meu internato da faculdade de medicina, já começou a surgir em mim o desejo de passar por aquilo, de viver um parto normal. Na residência médica, quando eu estava fazendo especialização, esse desejo foi só crescendo dentro de mim e eu queria aquele parto sem intervenções. Vivenciar aquele momento me permitiria, inclusive, orientar as minhas pacientes para que elas também pudessem passar por esse momento único. Há algum tempo atrás, eu fiz alguns exames de rotina e descobri que eu tinha uma baixa reserva ovariana. Significa que eu teria um pouco de dificuldade de engravidar, mesmo sendo ainda muito jovem. Esse diagnóstico me assustou um pouco e eu fui aconselhada a congelar os óvulos. Conversei com meu parceiro e como nós já estávamos com uma situação financeira bem estabelecida e num relacionamento fixo, optamos por, em vez de congelar, já encomendar o nosso bebê. 2 meses após o diagnóstico, após a decisão, na verdade, nós descobrimos a nossa gravidez e seguimos o pré-natal. No início foi um pouquinho conturbado, tive sangramento, ameaça de aborto, tive algumas infecções urinárias, precisei de tratamento venoso, mas o segundo e o terceiro trimestre seguiram sem muitos sustos e seguiu-se uma gravidez de baixo risco. Quando chegou no termo, 37 semanas, eu, igual todas as outras mulheres, comecei a ficar ansiosa pela chegada do meu bebê e comecei a fazer algumas coisas, algumas técnicas naturais de estímulo ao trabalho de parto. Eu estava já fazendo a fisioterapia, eu comecei a fazer alguns exercícios, eu comecei a comer tâmaras, comidas mais apimentadas, tudo que pudesse já estimular esse trabalho de parto. Até que, com 39 semanas e 3 dias, às 9 horas da noite, eu comecei a sentir as contrações. No primeiro momento, eu pedi que o meu marido descansasse, eu tentei também deitar na cama, eu tentei dormir. Ele dormiu e eu sabia que aquelas contrações ainda não eram eficazes, elas ainda não estavam tão dolorosas, mas eu não consegui dormir. Eu caminhei um pouco pela casa, eu tomei alguns banhos e tentei estimular elas, né? Que elas não dissipassem, não desaparecessem. Por volta de 5h30 para 6 horas da manhã, as contrações ficaram bem intensas, eu já estava desconfortável e eu resolvi chamar o meu marido. Ele acordou, começou a cuidar de mim, a gente entrou em contato com a doula foi prontamente para minha casa, começaram a me auxiliar nas técnicas não farmacológicas de alívio da dor. A enfermeira esperou que a doula chegasse, a enfermeira obstetra também, que eu entrei em contato, ela esperou que a doula chegasse para que, depois que fosse confirmado que eu estava com contrações, ela viesse até a minha casa para que eu fosse avaliada. Quando a enfermeira chegou e que eu fui avaliada, para minha surpresa e chateação, também fiquei chateada, eu não estava em fase ativa de trabalho de parto. O meu colo ele só estava com 1 para 2 centímetros de dilatação, ele estava afinando, porém não era fase ativa ainda. Então eu confundi as contrações de pródromos com contrações de trabalho de parto. E de fato as contrações começaram a reduzir de intensidade quando foi se aproximando do horário do almoço, elas foram reduzindo de intensidade e de frequência. Eu então conversei com a doula e com a enfermeira, eu pedi que elas fossem para casa delas, fazer outras coisas e que me deixassem sozinha em casa mesmo com meu marido para que eu tentasse descansar. E agora sim, eu consegui descansar, eu almocei e passei a tarde, mais ou menos de 1 hora da tarde até 6 horas, dormindo, eu e meu marido. Eu também pedi que ele descansasse, porque caso engrenasse novamente as contrações, ele precisaria estar disposto. Por volta de 7 horas da noite, as contrações voltaram e elas voltaram mais intensas. Meu marido pediu comida, né? Ele pediu
um lanche pra gente. E quando ele foi até a portaria pegar esse lanche, eu já comecei a sentir uma dor muito forte. Eu me senti sozinha porque ele tinha saído do apartamento e comecei a gritar de dor. Gritando de dor entre uma contração e outra, eu consegui entrar em contato com a doula novamente e falei, pelo amor de Deus, volta pra minha casa, eu estou morrendo. Aí ela voltou lá pra casa, a enfermeira também foi lá pra casa, elas viram minha situação, realmente dessa vez eram contrações muito fortes, em que eu perdi a noção do tempo, eu perdi a noção do que eu tava fazendo, da minha posição, eu não conseguia achar uma posição confortável, e ali eu vi que realmente aquelas eram contrações ativas, contrações eficazes. Como também eu não conhecia a dor do parto, eu fiquei assustada e acabei me desesperando um pouco, né? Então, teve um momento em que eu gritei, eu chorei e eu pedi muito para ir pro hospital, eu queria tomar uma anestesia, eu queria fazer uma cesariana, eu queria que aquela dor passasse. Só que eu tinha um plano de parto. E no meu plano de parto estava escrito que eu não queria que me deixassem desistir por conta de dor. E que se eu pedisse analgesia, se eu pedisse cesariana, que isso fosse adiado o máximo possível. Então, que eles não me atendessem se eu estivesse pedindo no momento da dor. Porque eu saberia que aquilo era só medo. Medo e assim, eu estava assustada, né, com a situação toda. Eu cheguei a implorar pro meu marido e eu falei uma frase que eu me lembro bem. Eu falei assim, se você me ama, você me leva pro hospital. Ele me ignorou. Mas isso foi uma demonstração muito grande de amor, porque ele estava respeitando o que eu tinha decidido quando eu ainda estava consciente. Naquele momento eu tinha perdido a consciência, eu estava entregue à partolândia. Eu percebi então que ninguém ia me levar para o hospital, nem o meu marido, nem a doula, nem a enfermeira. Então eu comecei a tentar me acalmar. Mudei de posição, que eu tava deitada na cama, então eu mudei de posição, eu fui pro chão, consegui sentar, eu sentei com as perninhas cruzadas, né, aquela perninha de índio, coloquei uma música religiosa de fundo, né, eu pedi para que colocasse essa música, fechei os olhos e tentei me concentrar. As contrações, elas vinham ao intervalo de uma música, então sabia que elas estavam com ritmo. A música servia para mim, eu não estava nem prestando atenção muito na letra. Ela servia para que eu só soubesse quando a música começa, e quando ela termina é quando uma contração vem de novo. Então eu sabia que a contração durava ali uns 40 segundos e ao final da música começava uma nova contração. Ela tava com ritmo, né, que a música dura mais ou menos 3 minutos. 2 a 3 minutos, né? Então ela tava com um ritmo. E eu fiquei com os olhos fechados, pensando, tentando raciocinar, tentando me acalmar. Entre as contrações, eu encostava a cabeça na perna do meu marido, no ombro do meu marido. Respirava fundo e eu chegava, inclusive, a cochilar. Sim, isso é possível. O corpo humano é muito perfeito. Então, para que você suporte a dor do trabalho de parto, tem momentos que o corpo relaxa completamente, que é esse período entre uma contração e outra. Isso serve para que seja suportável. E eu dormia entre uma contração e outra. Eu literalmente dormia de sonhar. Não vou dizer para vocês que eu lembro o que eu estava sonhando, mas eu sonhava e eu sei que eu sonhava. E eu fiquei lá, eu perdi a noção de tempo. Eu não sei quantas horas eu passei sentada naquela mesma posição, a doula estava fazendo massagem nas minhas costas, eu fiquei muito dependente do toque, e isso varia de mulher para mulher. Tem mulher que não gosta de ser tocada durante o trabalho de parto, e tem mulher que gosta muito de ser tocada para que tenha alívio de dor. Então eu fiquei muito dependente da massagem nas costas, ela ficava fazendo massagem em todas as contrações, o meu marido revezava com ela, eu mudei de posição algumas vezes, mas sempre em locais muito apertadinhos. A posição que eu achava confortável era um cantinho estreito do meu quarto. E eles dois, né, a minha doula e meu marido, ficaram comigo o tempo todo. A enfermeira ficou um pouco mais afastada, fazendo a avaliação da vitalidade do bebê. Então, de tempos em tempos ela vinha, escutava o coraçãozinho e via se estava tudo bem com as contrações. Passado algumas horas, eu não sei dizer quantas horas,
eu pedi para ser reavaliada. E quando eu fui reavaliada, eu estava apenas com 5 centímetros de dilatação e o colo bem fininho. O bebê baixo, mas só 5 centímetros, com a bolsa assim bem protusa. A bolsa estava quase estourando, mas não estourava. Nesse momento eu realmente cheguei no meu limite e falei, não tá dando certo, eu já tô com muita contração e não tá evoluindo. Eu quero ir pro hospital. E eles entenderam que realmente não era só por causa da dor mais, já que eu tinha me acalmado, e que era uma decisão consciente. A enfermeira entrou em contato com a minha médica, que é a minha amiga e minha sócia, que eu confio demais na capacidade dela de me orientar nesse momento e de cuidar de mim. E conversou com ela e ela também concordou que já não dava mais para ficar em casa, que eu precisava ir para o hospital ser avaliada. E talvez fazer alguma conduta, tomar alguma conduta para que esse parto conseguisse fluir. Então nós arrumamos as coisas rapidamente e nos dirigimos para o hospital. Da minha casa para o hospital é mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Para mim foi uma eternidade, porque sentir as contrações sentada no banco de trás de um carro foi terrível, mas necessário. Ao chegar no hospital, a contração ainda mais forte, muito intensa mesmo. Eu cheguei a gritar para minha médica, por favor, me arranje uma cesárea, me arranje uma anestesia. Porque na hora que eu cheguei, ela falou assim, eu já preparei a sala de parto. Aí eu fiquei assim em choque, porque eu pensei que eu tava indo pro hospital pra ir pra cesárea. Na minha cabeça, eu não ia ainda continuar mais tentando parto normal, eu tava desistindo. Mas ela disse que tava preparando a sala de parto. Aí eu virei pra ela e falei assim, pois eu só fosse tiver anestesista. Eu precisava ter alívio daquela dor. Acontece que nem tudo sai como a gente deseja na hora. E aí a enfermeira avisou que a sala de parto só ficaria pronta dentro de 30 minutos. A minha médica, nesse período, ela me avaliou, ela confirmou que eu estava com 5 para 6 centímetros, com colo fino e bebê baixo, mas eu não permitia, eu não aguentava que ela ficasse avaliando muito a posição do bebê ou que fizesse uma ruptura artificial de bolsa, por exemplo. Eu não suportei isso, eu só suportei o toque simples. A enfermeira, eu ouvi ela gritando, uma enfermeira do hospital, perguntando se eu faria o exame de cardiotocografia, que é a avaliação da vitalidade do bebê, e eu prontamente respondi que eu não suportaria ficar na posição para o exame e pedi para ir ao banheiro. Eu disse que eu queria ir ao banheiro, que eu estava com vontade de fazer cocô e que isso iria me ajudar a conseguir responder melhor aos comandos de mudança de posição e tudo. Elas deixaram, né, já que eu tava muito longe, tava com 5 centímetros, elas deixaram que eu fosse ao banheiro, eu deixei a porta aberta e meu marido ficou na porta, né, ficou do lado de fora ali, pra caso eu precisasse de ajuda, ele entraria. Lá dentro, eu consegui fazer cocô, eu consegui evacuar, e quando eu tava terminando de sair do banheiro, eu senti a bolsa estourando. E nesse momento, eu esqueci que eu era obstetra, eu esqueci de tudo e falei pro meu marido, eu acho que a bolsa estourou. Aí ele, você acha? E como é que a gente sabe? Ele não é da área da saúde, né, da área médica. E ele ficou assim, como é que a gente vai saber? Porque se eu não sabia, como que ele ia saber? Mas aí a minha médica tava do lado, ela olhou, tava realmente líquido escorrendo pela perna, era um líquido claro, não tinha nenhum sinal de sofrimento fetal, elas fizeram rapidamente uma nova ausculta, tava tudo bem com o bebê. E nesse momento eu fiquei de cócoras e comecei a empurrar. Eu não tava entendendo por que eu já tava fazendo força, se eu tava com 5 para 6 centímetros, não fazia sentido. E aí eu gritei pra minha médica, Fabi, eu tô com puxo. Puxo, pra quem não sabe, é a vontade de empurrar, que é o período expulsivo. E aí ela correu, eu não mudei de posição, fiquei ali de cócoras mesmo, ela correu por baixo, avaliou, ela falou assim, meu Deus, tá nascendo. Isso tudo nesse intervalo de 30 minutos que a enfermeira do hospital pediu pra preparar a sala de parto. Foi uma correria agora, nesse momento, eu não me lembro direito os comandos, mas eu lembro que foi uma correria, porque a minha médica falou pra enfermeira do hospital, se você não conseguir a sala agora, vai nascer no corredor.
E aí vieram com uma cadeira de rodas para eu sentar e eu disse, eu não consigo sentar. E aí, você consegue ficar então de 4 na maca? Aí eu consigo. Aí trouxeram uma maca, eu subi na maca e fiquei na posição de 4 apoios. E eles empurraram a maca pelo hospital para que eu chegasse na sala de parto, né? Na sala que seria apropriada para receber o bebê, que tinha pediatra e tinha o bercinho aquecido, enfim. Quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, o paciente entra por uma porta, os acompanhantes e o médico entram por outra porta porque eles trocam de roupa. E aí eu entrei e eles ainda não tinham entrado. E tinha uma outra técnica de enfermagem dentro dessa sala. E aí ela falou assim, meu Deus, ela tá empurrando, vai nascer. E por um momento eu fiquei com medo de ela me tocar, de ela tentar me examinar. E eu falei, não precisa se preocupar. Caso vá nascer, eu mesma assisto o meu parto. E aí ela se acalmou, ela viu que ela me reconheceu, né, como médica do hospital também. E aí se acalmou e em seguida chegou a minha médica junto com meu marido, a doula e a minha enfermeira. Eu fiquei na posição de 4 apoios o tempo todo, eu não consegui mudar de maca para maca mesmo da sala, porque já estava muito intensa a vontade de empurrar. Nesse momento eu pensei, meu Deus, não vai dar tempo de fazer anestesia. E eu tive a consciência de que só dependia de mim ali, que eu teria que empurrar, eu teria que fazer a minha filha nascer e que ninguém poderia me ajudar. Então eu me concentrei, eu puxei o ar e eu vocalizei. Nesse momento eu não cheguei a gritar como eu gritei em casa ainda no período da dilatação. Eu apenas vocalizei, fazer eu me lembrei da minha fisioterapeuta me orientando que quando você vocaliza, você facilita a passagem, né? Você, como é que se diz? Abre o canal. E aí eu me lembro que os meus ossos da bacia pareciam que estavam rompendo, parecia que estava abrindo tudo. Parecia não, estava, né? Abrindo tudo, mas parecia que ia quebrar. E aí eu vocalizava. Não me lembro quantas forças eu fiz, mas não foi muita coisa, foi pouco tempo. E aí eu coloquei a mão e senti a cabecinha dela. Quando eu senti a cabeça, eu sabia que eu tava fazendo o certo, eu sabia que eu tava fazendo a força certa, e isso me deu estímulo, eu fiz uma última força e senti a cabeça saindo. Quando a cabeça saiu, eu não queria mais fazer força, porque a dor passa imediatamente. Então, na hora que a cabeça sai, a dor vai embora. E eu não queria mais fazer nada. E aí eu falei pra minha médica, puxa o restante. Aí ela, não, você que tem que botar pra fora. Aí eu, tudo bem, fiz uma última força e peguei a minha filha pra mim, botei ela no meu colo. Assim que me ajudaram, né, a pegar ela por debaixo das minhas pernas, aí eu peguei, coloquei ela no meu colo e fiquei de joelhos na máquina onde eu estava. Reconhecendo a minha filha, olhando pra ela, olhando o rostinho, pegando na mãozinha. Eu e meu marido tava num momento tão incrível, tão íntimo. Aí eu já tava muito bem, e aí perguntaram se eu queria mudar de posição. Eu queria porque minha perna começou a doer. Então me levaram a maca uma para o lado da outra para que eu arrastasse para a segunda maca, né? Para a maca que era realmente da sala. E aí eu fui com ela no meu colo o tempo inteiro, tiramos fotos, curtimos aquele momento. Fiquei na posição ginecológica nesse momento para que a minha médica avaliasse se tinha alguma laceração que precisasse de pontos. Tinha uma laceração de 2º grau, em que ela anestesiou e fez alguns pontos, mas eu não senti nada, não foi desconfortável. E também ainda na sala de parto, ainda com o cordão conectado ali dentro, ela fez todo esse procedimento. Quando o cordão parou de pulsar, o meu marido foi convidado a cortá-lo e ele cortou. Eu pensei até que ele ia ficar assustado com a quantidade de sangue e tudo, mas ele foi ótimo, ele foi incrível, um parceiro incrível mesmo, que eu não tenho como agradecer a bênção de tê-lo tido ali do meu lado. Aí, quando o cordão foi clampeado, eu consegui puxá-lo um pouco mais pra cima e eu já senti aquela vontade de oferecer o peito, pedir ajuda pra minha enfermeira. E aí ela foi lá, ela expôs o peito, ela olhou, tava saindo já colostro, colocou o bebê e ela mamou na mesma hora. Então já naquele primeiro momento, aqueles primeiros 30 minutos, 20 minutos, eu não me lembro quanto tempo foi, depois do nascimento dela, ela já estava mamando.
Após um tempo que ela estava comigo, o pediatra perguntou se poderia levar para fazer as medidas e para avaliar as condições que ela tinha nascido. Eu permiti, foi na mesma sala que eu tava, ela não saiu da sala em momento nenhum. Logo após ela ser avaliada, ela já foi devolvida para o meu colo e nós fomos para a sala de recuperação juntas. Ficamos ali na sala de recuperação mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia e fomos encaminhadas para o quarto, também juntas o tempo todo. Permanecemos em alojamento conjunto até a nossa alta, que foi dada com 24 horas de vida dela. A hora do nascimento foi 3 e pouco da manhã. Ela pesou 3,70 kg, 47 centímetros. Teve ápiga, que é a nota que o pediatra dá para o nascimento do bebê, né? Para as condições de vida ao nascimento, 9,9. Eu acho, inclusive, que deveria ter dado um 10 para a segunda nota, mas ela teve 9,9. E ela ficou ótima, ficou comigo, todos os exames normais, não precisamos de nenhuma intervenção. No hospital não foi necessário complemento, nem nada, não foi nada. Foi tudo absolutamente perfeito, a minha recuperação foi tranquila, eu não senti dor pós-parto. A minha médica tinha deixado na prescrição medicação para dor se necessário. Eu recusei as medicações, porque eu realmente não precisei de nenhuma medicação, eu conseguia tomar banho sozinha, eu conseguia cuidar dela sozinha. Então foi realmente perfeito, do jeito que eu tinha planejado no meu plano de parto, sem nenhuma intervenção, e que ela nasceu da forma mais natural possível. Então, foi isso sobre o meu parto. Hoje a minha filha já está com 7 meses e está desenvolvendo perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato e que consigam vocês mesmas passarem por uma situação parecida ou até melhor, do jeito que vocês desejarem.